Já estamos de volta com o Hora Geral nesta terça-feira e agora vamos conhecer um pouco mais de esporte. Vamos lá? O Jabaquara venceu o Ecos por 4-1 no domingo em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A partida foi disputada no estádio Espanha, em Santos, e os gols foram marcados por Eric duas vezes, Gualberto e Gé. Já pelo Ecos, quem balançou a rede foi Romário. Não é aquele, é o homônimo. Com o resultado, o Leão da Caneleira assumiu a quarta colocação no grupo 3 com 7 pontos em 5 jogos disputados. No último sábado, o craque Neymar mandou um vídeo para a comissão técnica do Jabaquara com uma mensagem de incentivo aos jogadores e desejando sorte no jogo. Segundo o preparador do time, o físico, o Alexandre Porto, vídeos motivacionais são comuns antes dos jogos, mas ver um recado do Neymar mexeu com os jogadores. O Jabaquara volta a campo no próximo sábado, às 3 da tarde, contra o Guarulhos, no estádio Ninho do Corvo, na Grande São Paulo. Vamos ver se vai ter um novo vídeo do Neymar para que eles consigam aí um bom resultado, né? Um abraço ao elenco do Jabuca. Meu amigo Fernando Chagas, tudo bem, Chagas? Tudo bem, bom dia, Douglas, bom dia aos telespectadores. Bom recebê-lo mais uma vez aqui no Hora Geral. Chagas, eu estava acompanhando um programa esse final de semana e um dos comentaristas, um dos participantes falou assim: na realidade o que nós estamos vivendo é uma crise política. Ninguém me engana. É crise política, isso logo, logo passa. Eu, lógico, como não tinha como interagir no programa, eu pensei comigo, sozinho no sofá, não é crise política, é uma crise econômica. Pode até ser que uma crise política acabou refletindo na econômica que nós estamos vivendo. Você concorda com essa minha análise ou não? Perfeitamente, Douglas. É uma crise econômica devido aos erros cometidos nos últimos 4 anos do governo da Dilma Rousseff. A política vem atrapalhar justamente o ajuste fiscal. Independente dessa crise política, que é uma conflagração entre o Congresso Nacional e a presidente Dilma Rousseff, independente disso, sim, a crise econômica existiria. A crise política só vem agravar esse momento de ajuste fiscal, porque, logicamente, os políticos não querem aprovar um ajuste fiscal que é antipático para a população 2 anos, um ano antes das eleições para prefeito. E muitos deputados são candidatos a prefeito. Outra coisa, Chagas, eu tinha até falado na manchete, se não me engano, da Folha, que a Dilma está esperando a aprovação do ajuste fiscal para depois ela conseguir fazer alguns cortes aí com relação ao governo federal. Por que ela está nessa dependência da aprovação do ajuste fiscal? Ela ainda tem receio se vai ser aprovado ou não? Ela tem receio sim, mas isso é mais um discurso político. Ela quer mostrar para a população que ela não está fazendo ajuste fiscal. Quem está fazendo ajuste fiscal é o Congresso. Mas independente dessa saída política, que ela mesma ainda não se convenceu da necessidade de fazer o ajuste fiscal. Ela só está fazendo ajuste fiscal porque não tem alternativa. Então ela joga para a plateia. Mas independente disso, aí é uma posição do Joaquim Levy. Ele só vai fazer o ajuste fiscal depois de aprovado pelo Congresso o ajuste fiscal. Por quê? Porque ele quer saber o tamanho do contingenciamento. O que é contingenciamento? Não é nem limitação. Contingenciamento é limitação de gastos. Com Joaquim Levy, devido à situação do Brasil, Joaquim Levy é ministro da Fazenda, é corte de gastos. Então, dependendo do tamanho da aprovação do ajuste fiscal, se o ajuste fiscal passar na totalidade, que não vai passar na totalidade, como foi apresentado nas medidas provisórias, o corte será menor. Se não passar do jeito que o Joaquim Levy apresentou, nós não tivermos o pacote fiscal com os cortes que estão sendo feitos, aí sim os cortes no orçamento, o contingenciamento no orçamento será maior. Então tudo depende de como sairá o tamanho do ajuste fiscal no Congresso, dependendo de se vai ser um corte maior ou um corte menor. Ele já definiu um piso, no mínimo 70 bilhões.
Esse é o piso. Menos do que isso, independente do que vai ocorrer no Congresso, não será viável. Certo. Portanto, aprovou no Congresso o ajuste fiscal, no mínimo 70 milhões, pode chegar até 80 milhões e, dependendo do ajuste fiscal, até 90 milhões de cortes. Bilhões de cortes. Bilhões, Bilhões, né? 70 Chagas, bilhões de cortes. é um aspecto que eu procuro ajudar o meu público, o telespectador, quem acompanha o Hora Geral. Eu acredito que a população, a sua maioria, não está preocupada com essas discussões de crise política, crise econômica, de ajuste fiscal, de contingenciamento, de terceirização do trabalho, enfim, não tem essa preocupação. Por quê? Eu acredito que a população está preocupada se ela vai ter um trabalho amanhã, se ela vai ter o que comer, se ela está bem de saúde, ou seja, no meu entendimento, as prioridades para o cidadão. Mas nós não podemos fugir do que acontece no país, porque sempre acaba refletindo diretamente no nosso dia a dia. Então, essa pergunta que eu faço para você, eu queria que você explicasse com toda a sua didática, né? O que uma decisão do governo federal implica nos municípios? E aqui eu não quero falar especificamente de Santos. O que uma crise que a gente está vivendo econômica implica como resposta, como reflexo nos municípios, que são mais de 6 mil no Brasil? Todos os entes da federação, que são entes da federação, União, Estados e Municípios, obrigatoriamente terão que fazer cortes, esse contingenciamento. Quando a União, que domina todo o cenário nacional e que tem maiores recursos públicos, que tem mais dinheiro público, faz o corte, logicamente, afeta o Estado, afetam os estados e afetam os municípios. Então, esses cortes feitos pela União, pelo governo federal, que tem o maior bolo de dinheiro do país, vai refletir em estados e municípios. Obrigatoriamente, os estados também vão fazer corte, porque no momento que o governo federal corta, a economia desacelera. Economia desacelerando, o Estado também vai ter que fazer corte, porque a arrecadação diminui. E os municípios também vão ter que fazer corte, porque também a arrecadação diminui. Quanto aos projetos dos municípios, aqueles que estão compromissados e iniciados, eu acredito que não vai haver problema. Agora, os que estão compromissados e ainda não iniciaram, esses realmente sofrerão corte. Muita gente pergunta, e a entrada da cidade? Eu acredito que a entrada da cidade do município de Santos não terá problema, por quê? Porque a cidade de Santos, o porto da cidade de Santos, não é um porto da cidade de Santos, é um porto do país. E para acelerar o comércio exterior, que pode ajudar na recuperação da economia, eu vejo que a União, o Estado e o município juntos trabalharão para acertar, sim, finalmente a entrada de Santos. Então, nesse caso, eu acredito que não vai haver corte na entrada de Santos. Mas outros projetos dos municípios em geral, esses projetos deverão sofrer corte. Eu vou até mais longe. Isso eu falei logo após a eleição. Um país que não cresce, não tem arrecadação. Não tendo arrecadação, um dia vai chegar nos programas sociais. E neste corte que o Levi vai fazer, eu acredito que vai pegar também programas sociais, inclusive Minha Casa e Minha Vida. Então, de uma forma geral, nós teremos uma limitação de gasto, uma desaceleração da economia, obrigando estados e municípios a cortarem, e o pior, Douglas, nós vamos ter desemprego. Quer dizer, eu acho que nós já estamos tendo desemprego. É visível que você vê um grande número de pessoas, além daquelas que estão desempregadas, aquelas que não conseguem entrar no mercado de trabalho. E num momento, Chagas, me corrija, você é um cientista político, economista, num momento que nós precisaríamos justamente desse efetivo para poder movimentar a economia e fazer o país crescer, pelo menos de alguma forma, e não ficar retraído. A retração, no meu entendimento, ela é danosa. Não vamos ter jeito. Para acertar a economia, nós vamos ter que piorar para depois melhorar. Isso vai levar cerca de 3 anos. Eu acredito que o Brasil só vai se recuperar, se voltar a crescer e ter de novo a possibilidade de gerar emprego e ter maior produção em 2017. Nós vamos passar um ano de muito aperto em 2015. Acredito que no meio de 2016 o Brasil começa a melhorar para realmente se recuperar apenas em 2017. E é interessante, Douglas, nessa cadeia de desaceleração da economia, o último a ser atingido é o emprego. E chegou já no emprego, só que chegou mais forte do que nós imaginávamos, chegou muito mais forte. Esperava que nós tivéssemos um desemprego relativo, mas o desemprego está muito grande. Por que está muito grande? Porque nós crescemos numa base falsa.
em cima de crédito e de consumo, e não na produção. No momento que cresce só o crédito, cresce só o consumo e não tem produção, você aumenta a inflação. Para você aumentar a inflação, você tem que aumentar juros. Quando aumenta juros, desacelera a economia. O que mantinha o Brasil, mesmo com juros altos? A despesa pública, que gerava a economia. Vai cortar a despesa pública, então a economia vai baixar. Então nós vamos piorar bastante, para depois, se tudo der certo, o ajuste fiscal sair, esses cortes saírem, o Brasil resgatar a credibilidade, ter investimento e voltar a crescer, mas voltar a crescer em bases sólidas, não com crédito e com consumo, incentivando a produção e principalmente aí sim, voltando a investir em infraestrutura para que o Brasil saia desses gargalos. Agora, lógico, eu tenho uma pergunta do Roberto da Silva da Enseada, já vou passar a pergunta. Isso é muito importante e aí eu quero a atenção do meu telespectador de políticas sérias. E essas políticas sérias é de quem está hoje à frente do governo federal, que é a presidente Dilma. Nesse caso, eu tenho muitas divergências com relação ao PT, essa é a minha opinião, você tem a sua, eu vou respeitar. Eu tenho muitas divergências com relação ao PT, mas eu não posso negar que hoje a presidente é Dilma. E nós temos que apostar e já colocar a ela e ao governo a grande responsabilidade de, pelo menos, de ministrar políticas de crescimento do país, porque, no mínimo, ela foi reeleita para isso. E esse é o problema, ela não acredita nesse pacote do Levi. Ela está aturando o pacote do Levi, porque não tem alternativa. O que eu vejo, Douglas, ela vai realmente bancar esse pacote, o ajuste fiscal deve passar relativamente bem no Congresso, vai fazer os cortes, o Brasil vai recuperar, mas como ela não acredita nessas teses do Levi, depois de recuperar do país, eu acho que ela volta à prática normal. Ela dispensa o Levi e volta a gastar até para tentar a eleição de um candidato do PT, seja o Lula ou seja qualquer um, ou até mesmo o Mercadante. Então eu vejo duas fases. Uma de responsabilidade, esses 2 anos. 2017 começa a crescer. Então a gente não precisa mais desse tipo de política. Vamos de novo inflar a economia de forma artificial para eleger um candidato do PT. Agora, tudo isso, essa é uma análise correta do Fernando Chagas, uma análise hoje, no dia 19 de maio de 2015. E a gente não sabe como vai ser a reforma política também, quais são os procedimentos que estarão aí valendo no jogo eleitoral. Qual reforma, né? Qual reforma? Inclusive, esse é um outro tema. Mas antes da gente falar da reforma política, que eu vou deixar esse assunto mais para frente, o Roberto Silva da Enseada, Chagas, acabou de ligar no 3041-6777. Na sua opinião, o PT vai conseguir eleger alguém nas próximas eleições? Sempre elege alguém. Tem municípios que, até pelo candidato do PT, independente do PT, você até falou no início do programa, né? As pessoas votam, os eleitores votam nas pessoas e não no partido. Agora, a dificuldade vai ser muito grande do PT. O PT vai ter uma dificuldade muito grande nas eleições municipais, como nunca teve em sua história. O PT vai ter que recomeçar. E recomeçar, principalmente, ele vai ter que resgatar essa credibilidade perdida. Porque o PT ele entrou no poder dizendo que ia mudar o país, principalmente no aspecto ético. E foi justamente aí que o PT mais falhou, né? No aspecto ético, além do desarranjo da economia. Mas a economia não foi tanto o PT, foi mais a teimosia da presidente Dilma. A Suzana Martins, do Campo Grande, em Santos, quando será que os petistas farão um meia-culpa? Dificilmente. Eu também acho difícil. Mas era fundamental. Olha, para resgatar, Suzana, a credibilidade, se eu fosse orientar os petistas, eu faria imediatamente a meia-culpa, para recuperar a credibilidade. Porque eles querem dizer que o país está ruim por um problema internacional, quando todos nós sabemos que o problema, além de internacional, é um pouco internacional, mas esse desarranjo todo da economia que está gerando desemprego foi responsabilidade do PT. Se o PT viesse na televisão e falasse, nós erramos, reconhecemos nossos erros, pedimos sacrifício para a população e vamos recuperar o país, eu acredito que a coisa sairia com muito mais facilidade. Mas o PT ele não quer nem assumir o ajuste fiscal. O PMDB teve que pressionar o PT para que o PT, em bloco, votasse no ajuste fiscal, porque o PT não queria votar no ajuste fiscal, queria que esse ônus ficasse para o PMDB. O PMDB falou, peraí, o ônus para mim não, vamos dividir esse ônus para todo mundo. Aí o PT caiu a ficha, né?
e resolveu votar o ajuste fiscal contra a sua própria vontade. Quer dizer, eles não assumem os erros que eles cometeram. Isso é fundamental para recuperar a credibilidade. Chagas, você sabe que eu sempre o respeitei como amigo em primeiro lugar e em segundo como profissional. E é justamente nesse momento que eu queria mais uma vez uma atenção do meu público telespectador. O que nós estamos passando reflete em toda a nação brasileira. E isso é para lembrar algumas pessoas que falam assim, eu não gosto de política, eu não gosto... Mas nós somos administrados por alguém que gosta de política. A política, ela ela existe em todos os segmentos. Você dá melhoramentos no clube, dentro de casa, na escola, né? No DA, nos centros acadêmicos, né? Por exemplo, em todos os lugares tem política. No futebol. No futebol, então, sem comentários. Então, nesse caso, o que eu quero comentar com o meu telespectador, que nós não podemos ficar à margem de uma discussão. E quando é uma discussão política, ela está mais próxima da população, da comunidade. A mesma comunidade que às vezes não tem esse entendimento e não participa. E é aí que mora o perigo, né? Falando popularmente. Porque quando não tem uma participação, grupos acabam sobressaindo em detrimento daquela população. Nós entendemos, eu entendo, que os representantes, eles precisam não ficar de costas para os representados, e sim ficar assim de frente e cobrando e participando. Quando uma pessoa diz que eu sou apolítica, é uma omissão política, é um ato político que facilita aqueles que se interessam. Toda vez que uma pessoa se desinteressa da política, fica um vazio. Esse vazio é ocupado por alguém. Opa, e esse alguém vai defender o seu interesse em detrimento dos outros. Exatamente. Esse é o retrato que seria bom uma reflexão por parte do nosso público telespectador. Chagas, o Gilberto Ferreira acabou de mandar uma pergunta pelo WhatsApp, que é o 981387000. Como uma presidente que perdeu completamente a confiança de seu povo irá conseguir a sua colaboração? Volta a pergunta da Suzana. Recuperando a credibilidade, como recuperar a credibilidade? Eu errei, vou fazer um ajuste fiscal, peço a colaboração das pessoas para juntos nós recuperarmos o Brasil. Mas o PT e a Dilma Rousseff não vão falar isso. Agora, a credibilidade da Dilma, eu acredito que se acentuou, ela já vinha perdendo. A população já vinha perdendo a confiança na Dilma. Mas o ponto final foi na campanha. Aquele marketing político que prometeu uma coisa e quando ela foi reeleita, ela fez outra. Aí a credibilidade dela caiu no chão. E um outro aspecto, Chagas, nós que vivemos diariamente em busca da informação, o fato no dia teve um pronunciamento do Dia do Trabalho, optaram que elas fizessem uma declaração, um depoimento nas redes sociais, não participando de um horário eleitoral. Tradicional, né? Tradicional nas emissoras de TV. E um outro aspecto, parece que agora ela vai começar uma série de diálogos participando de programas de televisão e um deles seria o Jô Soares. Isso mesmo. Ou seja, que a gente sabe que é um programa gravado e com todo respeito, eu sou da imprensa, o Chagas também é possível uma formatação que convém ao convidado. Não vem contar para mim que é totalmente aberto. Não, a gente sabe que existem emissoras e emissoras, né? E até aí a gente começa a duvidar de uma performance que ela vai apresentar para o público telespectador. E meia-noite não deve ter panelaço, né? Não tem panelaço e a maioria dos trabalhadores estão descansando para enfrentar o dia seguinte. É uma estratégia não de marketing eleitoral, mas marketing político, né? Vamos começar a testar. Porque pegou muito mal ela não comparecer à TV no dia 1º de maio, que é um dia tradicional que o presidente da República ou a presidente da República faz o seu pronunciamento, né? Naquele momento, percebeu-se que, perante a população, ela realmente está numa situação muito difícil. Precisa recuperar sua imagem. Como vai recuperar sua imagem? Testando. E uma maneira de testar é num programa à meia-noite, com formato próprio, para ver se a população não reage. E se reagir, como ela vai reagir? Meia-noite não tem panelaço. Teve um evento que foi no começo do ano em São Paulo, acho que é um evento da construção civil, né? E que ela quis, inclusive, andar nos estandes, caminhar junto com as autoridades
e na verdade ela foi vaiada. Né? Não só pelos empresários, mas principalmente pelos trabalhadores que estavam ali montando, né, os estandes da construção civil. Era isso que eu ia comentar, não tinha o público ainda, não entendeu? A feira ainda ia ser aberta, estava com as autoridades e os profissionais, os funcionários estavam trabalhando nos estandes. Né? Se você me permitir, só seguindo esse raciocínio, no programa do horário eleitoral do PT, eles esconderam a Dilma. Exato. O problema é com a Dilma. O problema hoje não é com a Dilma. O problema pegou no PT e pegou também no presidente Lula. As pesquisas já mostram, e o PT tem pesquisas internas mostrando que a popularidade do ex-presidente Lula também caiu. Então pegou todo mundo. Pegou a Dilma Rousseff, que o petista dizia que era Dilma Rousseff. Não, pegou no PT e pegou até mesmo no presidente Lula. Agora, Chagas, eu quero que o meu Brasil seja o melhor país. Eu confio nas pessoas. Eu quero que a minha cidade de Santos seja a melhor das cidades do Brasil. Eu quero que o meu estado de São Paulo seja... Ou seja, eu sou otimista. Agora, a gente não pode nos enganar. A gente não pode faltar com a verdade. O que me entristece muito são pessoas que hoje chegam a cargos públicos e rasgam totalmente o discurso. E, no meu entendimento, sem críticas pontuais, a pior papel da presidente é falar algo durante a campanha, no discurso de posse, e começar a rasgar todo o seu discurso, e a população, você não consegue enganar por muito tempo. E, rapidamente, a população brasileira ela não aceita a mentira. Isso ocorreu com José Sarney, isso ocorreu com o presidente Collor e ocorre agora com a presidente Dilma. Falar uma coisa na campanha e depois fazer diferente, o povo brasileiro não admite. Rápido intervalo, na sequência tem mais perguntas pelo 3041-6777. Nós estamos conversando com o cientista político Fernando Chagas. Bom dia, o Hora Geral volta já já.